Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos. Já estou no meu trabalho. Chego cedo, pego às 8 horas, mas desde as 6h50 que eu já estou aqui. E mais uma vez queremos ler um texto muito conhecido que está na Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 4. O título ou a epígrafe é A Mulher de Samaria, mas quero ler apenas alguns versículos, não do início do versículo 4, mas o versículo 19, alguns versículos, capítulo 4, 19, não o texto todo, que é aquela história do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Mas vamos a reação da mulher samaritana com respeito à vida espiritual e as respostas de Jesus concernente às suas reações. 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Senhor, vírgula, disse a mulher, vejo que és profeta. Ela disse para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós, entretanto dizei que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorareis os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura adoradores. Aquela mulher estava tentando perguntar a Jesus aonde seria o lugar correto para adorar. Se em Samaria, onde seriam as 10 tribos de Israel, ou em Judá, nas 2 tribos, ou uma tribo e meia, em Jerusalém. Talvez ela estivesse apenas preocupada com o processo litúrgico, como muitos de nós hoje nos preocupamos apenas com a liturgia. O que faremos antes, aquele momento de oração, depois os hinos, depois distribuir as palavras para algumas pessoas e depois o mensageiro entra. Depois disso o mensageiro fala meia hora, depois que ele fala meia hora, dá primeiro a sua biografia, diz eu estudei em faculdade tal, passei não sei o que, sou filho de não sei quem. Depois que ele faz tudo isso, ele diz eu vou entrar na palavra, depois de tudo. A palavra é o que sobra da explanação biográfica. E aquela mulher pergunta a Jesus aonde se deve orar. Deveria ir aonde? A Jerusalém? Os montes de Samaria. Jesus dá uma resposta para aquela mulher que diz que a hora vem, agora e agora é a hora. Que nem os montes de Samaria tinham importância, nem o templo de Salomão também tinha importância. Jesus disse para aquela mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu vou continuar ensinando aquilo que Jesus nos ensinou. O ambiente em que você está pouco importa. A igreja que você frequenta pouco importa. Que adorar a Deus. Tem muita gente cantando e achando que está adorando a Deus. Isso é um engodo. Você pode adorar cantando? Pode. Mas cantar não é adorar. Adorar a Deus, meu irmão, é um estado de espírito que você se dispõe, se entrega.
Independentemente se você está cantando, orando, pregando, mas você faz questão de estar naquela esfera espiritual, onde você se despoja de si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus ache lugar no seu coração. Jesus disse, mulher, ora vem, agora é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está buscando pessoas que deixem de se preocupar apenas com a sua aparência, com a sua estética, com essa estrutura esquelética. Você vê as pessoas querem se apresentar nas igrejas impecavelmente, não que isso seja pecado, eu não estou falando nisso. Tem se preocupado tanto com a aparência física, e esquecido a essência da vida, que é a sua vida espiritual. Tem esquecido de olhar para como é que está o seu templo. Se você está sendo realmente um adorador. Lembro quando eu morava em Salvador, algumas pessoas ficaram chateadas, porque eu sempre questionando, alguém dizia, o culto hoje foi uma benção. E eu perguntava para quem? Para quem o culto foi uma benção? E eu começava a mostrar que não existe culto coletivo para Deus. Vamos fazer um culto coletivo para Deus? Não existe. Todo culto ele é individualista. Ele pode tornar-se coletivo quando muitas pessoas na direção de Deus têm o mesmo objetivo. Mas nem todos que vão para a igreja vão para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Despojar de si mesmo. Falar tão somente, meus irmãos, obedecer a Deus aquilo que Jesus manda. Tem coisa na Bíblia que parece loucura. Paulo vai pregar o Evangelho e o Espírito Santo dele diz, olha Paulo, aqui não. Já pensou se Paulo desobedece? Se Paulo desobedece. E Paulo disse que foi dormir naquela noite, sendo proibido de pregar o Evangelho. Está no Atos dos Apóstolos. E ele disse que naquela mesma noite teve uma visão de um irmão macedônio que dizia, passa Macedônia e ajuda-nos. E ele disse, logo entendemos que era Deus falando conosco e partimos a adorar a Deus com a nossa vida. O profeta de Deus passava naquela fazenda. E aquela mulher viúva, ela não disse, eu não vi o alarde do profeta dizendo, eu sou profeta. Ela viu apenas o profeta. Mas no profeta havia algo diferente. O profeta era um adorador. E ela disse para o marido, eu vejo que este homem que vem à nossa casa é um servo do Senhor. O que Jesus está vendo de mim? O que as pessoas estão vendo na minha vida e na tua vida, meu irmão? O que as pessoas estão vendo em nós? Precisamos adorar a Deus. Quando eu falo adorar a Deus, não é passar a noite em cima de uma serra para ser mordido pela cobra. Não. Você precisa ser exemplo aí no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja. Adorar a Deus é viver uma vida de renúncia. Não é fácil, irmão. Mas se quisermos ir morar no céu, precisamos nos abster-se de tudo isso. Irmãos, essas coisas são boas aqui na terra para nós? Ah, irmão, é. Quem disser que o pecado não traz prazer é mentiroso. O pecado, ele é prazeroso. E como é prazeroso? Entretanto, ele traz consequências que podem ser irreversíveis. O pecado de Davi com a mulher de Urias destruiu toda a família de Davi. O responsável do pecado de Davi pela família de Urias, ou com a mulher de Urias, destruiu toda a família dele. Deus matou o próprio filho primeiro, depois um filho estuprou a irmã, depois Absalão matou Amnon porque estuprou sua irmã, depois o próprio Joabe matou
Absalão, depois Salomão mata Adonias, tudo por causa do pecado de Davi. Salomão não foi diferente. Salomão, o homem que Deus deu tanta sabedoria a Salomão. O homem que entrou na presença de Deus, que está lá, quando ele terminou de fazer o templo, a glória do Senhor encheu aquele templo. Salomão começou sendo um adorador fiel a Deus. Deus falou com ele em sonho, perguntou o que tu queres. E ele, em sonho, não foi visível. E ele diz a Deus, eu quero sabedoria. E Deus deu a Salomão. Mas Salomão enveredou pelo caminho da prostituição praticamente. Salomão teve 300 mulheres, 700 concubinas estranhas que a lei de Israel proibia. E no final da sua vida, a Bíblia diz que Salomão fez Deus para todas aquelas concubinas moabitas e outras lá. E se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus disse a Salomão, olha Salomão, só não vou tirar o reino no seu domínio ainda, por causa da promessa que eu tenho com seu pai, não com você, mas do seu filho. E por causa do pecado de Salomão, Deus dividiu com 1,5 tribo Judá e seu irmão e Benjamim, se eu não me engano, e 10 tribos se rebelaram e ficaram lá, e pagou um preço por mais de 500 anos, por mais de 1000 anos, por causa do pecado de Salomão. Então vamos ser um adorador, vamos levar a nossa vida ao altar de Cristo. Paulo diz que nós somos o sacrifício. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, Romanos 12, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é um culto irracional, um culto consciente, um culto inteligente, um culto onde eu me dobro, me derramo diante do Senhor Jesus Cristo. Fazer o que na igreja, irmão? Lugar de chorar, lugar de liberdade espiritual. Consagra a tua vida, bota a tua vida no altar. Seja um adorador. Eu tenho uma irmãzinha aqui que ela não sabe ler. Hoje é uma senhora, já ganhou muitas almas para Jesus. É um dos maiores instrumentos que Deus tem usado nessa região e é completamente analfabeta. E sábado Deus batizou ela com o Espírito Santo, limpando aqui a mandioca. Deus, irmãos, eu lembro de uma cena, deixa eu falar aqui, como Deus nos protege e nos guarda. Lembro que aqui a uns 5 quilômetros nós tínhamos um trabalho evangélico, pregávamos o evangelho numa casa, e tinha um vizinho que não queria de hipótese nenhuma que a esposa fosse para aquele culto, mas a casa não era dele, era na casa do vizinho, e ele mandou vários recados para que eu não fosse dirigir aquele culto. E eu disse, eu vou continuar dirigindo, porque se o culto fosse na casa dele, eu não iria, porque ele ainda seria o senhor da casa, mas o culto era na casa do vizinho. E ali eu fiz isso por muitas vezes, sem ter medo, ele mandando ameaçar. Uma certa feita, numa daquelas semanas que eu fui, eu estava de costas na frente do meu muro, na minha casa, ajeitando as pedras no meu fio, estava construindo. Eu ouvi apenas uma voz, e a voz dizia oi, e eu disse também oi. Isso foi tudo que eu ouvi, só ouvi isso. E como eu estava de cócoras abaixado, eu só vi quando a pessoa passou por mim e falou, e eu vi na frente que era a mesma pessoa. O domingo veio, eu fui dirigir o culto na mesma casa. E lá a mulher dele vem desesperada, chorando, à minha procura, me procurando. E eu não entendi, perguntei por quê. E ela perguntou, você deu queixa no meu marido? E eu disse para ela, mas por que eu haveria de ter dado queixa do seu marido? Ela disse, por causa daquela briga. E eu disse, que briga? Ela disse, ele foi para te matar. Mas naquela hora ali, que você estava ali, glória a Deus, aquele jovem que lutou com ele, aquele jovem que te defendeu, aquele jovem que não deixou,
E devido àquela confusão toda, ele está com medo de você ter dado queixa. E na hora eu brinquei, não vi a gravidade e disse para ela que eu estava sozinho. Mas minutos depois, o Espírito de Deus nos lembrou, eu não estava sozinho. Aparentemente eu estava desprovido, eu estava de cócoras, sentado na frente de um terreno baldio ainda, onde hoje é a minha casa. Mas o jovem com quem ele falou, ele não podia vencer. Foi o próprio Espírito de Deus que me defendeu naquele dia. Pois eu estava de costas, ele ficou assombrado, eu disse para ela, não se preocupe, não há nada. Vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena ser um adorador de Deus. Porque mesmo quando não vemos, o Senhor nos protege, nos guarda, nos livra. Se não é o Espírito de Deus, eu tinha morrido de costas, sentado, talvez não soubesse nem quem foi. Pois eu estava aparentemente sozinho naquele lugar. Mas eu não estava. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E a discussão daquele homem não foi comigo. Não foi com um companheiro físico, mas com o espiritual. Vale a pena. Adore a Deus em espírito e em verdade. Porque esta foi para isso que nós fomos chamados. Tenha um bom dia na paz do Senhor.